A gente borda tudo, roupa religiosa, fraldas, é um nicho muito grande, né, de uniformes. Dá uma olhada, ganhei um presente dele hoje, ó, é um boné aqui com o símbolo de gestão sem gravata, ó, bem bacana, um trabalho de muita qualidade mesmo. Mas mesmo assim, dependendo do bordado, demora 1, 2 horas cada bordado, dependendo do bordado 10 minutos, 5 minutos, depende do... Ah, tem bordado demora mais de hora? Isso, só vivo dela. Eu, minha esposa, minha família, tudo que eu tenho realmente veio do bordado. Veio de Eu lá. devo muito a Deus, a minha empresa. Se a sua história, se a sua empresa fosse um ator, uma atriz, um personagem, quem seria e por quê? E o meu convidado de hoje é a prova que o empreendedorismo não acontece da noite pro dia. Aos 16 anos, deu seus primeiros passos no mercado de trabalho, em uma serralheria. Passou pelo tiro de guerra, trabalhou em um escritório de contabilidade, atuou como representante comercial e empreendeu em diferentes segmentos. E com isso, ele acumulou experiências que ajudaram a construir a sua mentalidade, essa mentalidade empreendedora que ele carrega até hoje. Mas foi aos 21 anos que ele tomou a decisão que mudaria a sua história. Ao lado da namorada, que hoje é sua esposa, eles fundaram a Cavic Bordados. O que começou como um sonho e virou essa empresa de quase 30 anos de mercado, marcado por trabalho, persistência e muita dedicação. Então hoje nós vamos conhecer os bastidores dessa trajetória, os desafios, aprendizados, os erros e acertos, e escolhas que moldaram a caminhada desse empresário. E antes de começar o nosso episódio, deixa eu te falar uma coisa que pode estar acontecendo agora aí dentro da sua empresa e você não está nem percebendo. Enquanto você trabalha todos os dias, vende, paga conta, tenta crescer, a sua dívida pode estar aumentando em silêncio lá na Receita Federal e ainda cheia de multas, juros e encargos. E isso acontece principalmente quando ela já está na dívida ativa, inscrita lá na PGFN. E é exatamente aqui que a Spaces Redução Tributária entra. A gente é especialista nesse tipo de situação. Fazemos uma análise completa dos débitos inscritos, identificamos oportunidades reais de redução e revisamos parcelamentos e simulamos cenários para você entender quanto pode economizar. E tudo isso de forma clara e segura. E o melhor, essa análise é 100% gratuita e sem compromisso. E tem mais, você só paga se a gente conseguir gerar o resultado para você. Ou seja, se não tiver economia, você não paga nada. Agora me responde, faz sentido para você continuar pagando mais do que deveria? Ou entrar em um parcelamento sem avaliar se existe desconto possível? Então, faz o seguinte, aponta o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Ou chama a gente através do nosso site spaces.com.br. A gente vai te mostrar o caminho com estratégia, transparência e resultado de verdade. E para você que é contador, hoje a Spaces já conta com mais de 76 parceiros espalhados no Brasil. Se você quer gerar mais valor para os seus clientes e ainda criar uma nova fonte de receita, vem fazer parte com a gente, porque pagar a mais já deu. E agora sim, roda a vinheta e bora pro nosso episódio. Então se prepara, fica aí até o final, que a conversa hoje promete. Então já vamos dar as boas-vindas aqui ao Leandro. Seja muito bem-vindo, Leandro. Marcelo, obrigado pelo convite de estar aqui, né? Contar um pouquinho da minha história, a história da Cavic e outras histórias de empresas que eu tive. E que deram certo, que não deram, tem várias histórias aí. Se Deus quiser, vai ser um entretenimento meio legal para todo mundo. Legal, gente. Ó, fica até o final, porque esse cara tem história pra contar. E tenho certeza que você não vai se arrepender. Já pega até um bloquinho pra anotar aí, porque vai sair muita coisa boa aqui. Tenho certeza que história não vai faltar. Então, pra começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já julgou uma empresa pelo uniforme dos funcionários? Você que trabalha com isso? Não, com certeza, né? A gente vê os uniformes e vê a qualidade, se tá bom, se não tá, né? Dos uniformes por a gente trabalhar com bordado. E com certeza o bordado ele traz uma qualidade maior para a empresa de organização, né? Um poder que o uniforme tem para trazer qualidade para uma empresa. Bacana.
E conta um pouco pra gente, que a gente tá curioso aqui. Você trabalha com bordado, né? Já há quase 30 anos, pra quem tá assistindo aqui. E você borda o que especificamente? É mais uniforme? É boné? Qualquer coisa que a pessoa leva lá? Como que Isso. funciona? O meu trabalho ele é mais voltado para o varejo do Uhum. bordado. Então, nós pegamos qualquer tipo de peça para bordar. Nós bordamos boné, camiseta, shorts, toalha, qualquer tipo de peça. Fazemos desde uniforme, como também enxoval, bordamos nome em enxoval de criança, em boné, motoclube, fazemos brasão de motoclube, né? Então, temos vários. O nicho do nosso trabalho é bem grande, bem vasto, né? Por trabalharmos o varejo, trabalhamos com poucas peças, como também um pouco mais, né? Uhum. Temos até 100 peças, assim, a gente consegue atender um pouco menos, dependendo do bordado e do tempo que o cliente vai querer que a gente trabalhe, né? Bacana. Então, o trabalho é voltado mais para esse público, né? A gente não pega indústria, coisas grandes, né? Uhum. Mais voltado para a população geral. Legal, gente. Ó, dá uma olhada. Eu ganhei um presente dele hoje, ó. É um boné aqui com o símbolo do Gestão Sem Gravata, ó, bem bacana. Trabalho de muita qualidade mesmo. Tô impressionado aqui. E a sua loja, a sua fábrica, não sei nem como que eu falo aqui. É uma loja, É né, na uma verdade. loja. É uma mini fábrica loja, porque, Isso. né? E fica aqui em Americana. Onde fica? Isso, ela fica na rua Florindo Sibim, 273, aqui na Vila Medon. É entre o Dom Bosco e a Avenida Brasil, na rua que desce, né? Quantos anos já que você tá lá? Ali faz uns 10 anos que eu tô, né? Mas eu comecei a empresa no Welcome Center, né? A gente abriu no shopping Welcome Center Uhum. e eu fiquei ali 13 anos. Aí eu mudei para outra localização no centro da cidade e agora faz 10 anos mais ou menos que eu estou ali na Flor do Selim. Ah, bacana. Então, olha que legal, gente. Eu coloquei aqui uma imagem que ele compartilhou com a gente. Vou até pedir pro Leandro ler aqui para Então, a nós. nossa empresa, o que a gente faz realmente, né? Nós transformamos identidade em detalhe, que representa. Criamos bordados personalizados que valorizam a marca, fortalecem a imagem das empresas e geram confiança na primeira impressão. Então, nós trabalhamos realmente com isso, né? Para trazer qualidade na primeira impressão, para as pessoas, quando chegam e olham para a pessoa Porque é o que fica, uniformizada, né? A primeira a pessoa tem impressão. a primeira impressão de uma empresa organizada. E não só nisso, mas como nós trabalhamos com varejo, fazemos outros tipos de bordados, quando a pessoa tem o bebê, chega e olha o enxoval bordado, organizado, é muito bonito, as mães Nossa, eu ficam imagino. apaixonadas, né? Com E, certeza. e ali a primeira impressão fala que. A primeira impressão é que 75 a 90% das marcas, né, são influenciadas por elementos visuais. Então, o que acontece? A primeira coisa que a pessoa vê é a marca, né? A estampada, seja em camiseta, seja em outros lugares, Essa parte visual, a né? parte Que pega. visual é a que pega realmente para as pessoas verem, né? E o poder que o uniforme tem, né? O uniforme, segundo pesquisas, né, a cada 10 pessoas, 8 pessoas associam uniformes padronizados a empresas mais profissionais, organizadas e confiáveis. Não, isso é verdade, porque quando eu vou em algum restaurante ou em algum local e eu vejo as pessoas uniformizadas, dá uma impressão de organização, Com dá uma certeza. impressão de time, de equipe. Pode ver, time de futebol usa uniforme, né? Uniforme. Um de cada cor, né? Agora a Copa do Mundo. Hum, Dá aquela impressão de organização Com quando certeza. você olha. Então, se você tem a opção de ir num lugar ou em outro, e você vê um lugar, todo mundo uniformizado, trabalhando, no outro, pessoal, cada um com uma roupa de uma cor, sei lá, de um jeito, o cérebro nosso acho que associa isso, né? Automaticamente fala assim, ah, aqui deve ser mais caro, porque aqui é mais Com chique, é certeza. mais É mais organizado. Aqui não, organizado. aqui é meio desleixado. Com É certeza. uma coisa que eu friso bastante. Além de trazer a qualidade, para a empresa, ele deixa o ambiente formalizado, né? Como que eu posso dizer? Quando as pessoas entram, eles olham todo mundo igual, com a mesma qualidade de bordado, tudo certinho, fica bem melhor visualmente para a empresa, né? Quando a pessoa entra, com certeza. Nossa, que bacana. E hoje trabalha quem lá na sua loja? Hoje, a gente passou alguns funcionários, mas eu tenho. No momento é eu e minha esposa e eu tenho mais uma funcionária, né? Que ela tá comigo há 23 anos. Adoro Nossa. ela, uma pessoa maravilhosa, já faz parte da empresa, Já manda né? um abraço pra ela, hein? Queria mandar um abraço para Raquel. Raquel, obrigado por tudo que você faz pela gente. É maravilhosa, tá Que sempre com a gente, bacana. sempre nos ajudando, sempre dando ideias também pra gente. Já é parceira, né? De 23 anos. Hoje em dia é difícil, né? Uhum, é Achar. difícil. É difícil quem fica 6 meses na empresa Então, hoje. no caso ainda, minha empresa, quando a gente começou, a irmã dela trabalhou com a gente 8 anos. E a irmã dela saiu para ela entrar. Então, Olha. na verdade, ela trabalhou 28, né? As duas trabalharam junto há algum tempo, e depois a outra saiu para seguir a vida dela e ela ficou comigo, 23 anos. Legal. E o seu trabalho é muito bonito porque é um trabalho de personalização, né? Isso, Então as pessoas elas querem um objeto personalizado, assim como eu tenho hoje um boné personalizado, né? Então, isso. roupa de bebê, um uniforme de empresa, que é muito importante. Muitas empresas procuram para fazer Sim, eu uniforme. tenho, graças a Deus, eu tenho muitos clientes aqui americanos, não só americana, mas da região até, viu? Gente de fora vem pelo WhatsApp, eu tenho muitos pedidos pelo WhatsApp que as pessoas fazem, né?
E procuram, né, para fazer não só uniforme, como falei para você, todo tipo de bordado, todo tipo de peça. A gente borda tudo, roupa religiosa, fraldas, é um nicho muito grande, né, de uniformes. Legal. E pelo que eu tava vendo aqui nessa imagem, o bordado ele é antigo, ele tem mais de 30 mil anos antes de Isso. Cristo. Isso, ele já começou muito tempo atrás e foi evoluindo, né? Hoje antigamente as máquinas elas eram manuais, né? As bordadeiras bordavam manualmente, né? Depois passou, com a tecnologia chegando, a ser de fita. Eles liam, a máquina lia a fita do que você queria fazer e transformava em bordados. Eu cheguei a conhecer isso no começo ainda, que estavam fazendo, mas quando eu abri minha empresa, a tecnologia estava avançando para o que é hoje, né? Que é esse bordado computadorizado. Que ele faz na máquina, você põe no computador, que é até o que eu faço, né? Eu transformo o seu logo, o seu desenho em ponto para a máquina. Esses pontos, essa transformação que é um arquivo que é feito só a primeira vez, aí toda vez que você for bordar, esse logo tá lá para você ser bordado, mas tem que ser feita essa matriz. Jogando ela no computador, ela manda para a máquina. Aí pode ser através de USB ou por cabo, né? No nosso caso é através de USB. E aí ela lê, faz a leitura do bordado, a gente monta o bastidor e coloca na máquina e assim borda. Dizem que é rápido. É mais rápido do que o manual, com certeza. Mas mesmo assim, dependendo do bordado, demora 1, 2 horas cada bordado, dependendo do bordado, 10 minutos, 5 minutos, depende Ah, tem bordado que demora mais de hora Isso, pra depende. fazer? Mas bordado grande? Bordados grandes. Depende da qualidade, do tamanho que você for fazer e se for cheio. Se ele for cheio de ponto, com muita coisa, detalhe, no desenho, aí demora bem mais. Tem desenho nosso que eu já demorei 2, 3 horas bordando. Tem desenho que demora 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos. Depende da quantidade de ponto que a máquina dá. E para mim saber a quantidade de ponto é só fazendo essa matriz. Então, pra você passar um orçamento, depende da quantidade de ponto. Depende da quantidade. Na verdade, a gente fez de um jeito, como nós somos um varejo, uma média. Então, eu tenho uma média do valor de cada bordado. Se é muito grande, eu tenho um preço. Se é um pouco menor, eu tenho outro preço já meio que fixo, né? Porque eu não tenho como calcular antes, por ser varejo, eu não tenho como calcular antes o valor para o cliente em cima de pontos. Então, eu calculo em cima de uma média que a gente tem, que foi trabalho de anos para conseguir chegar nessa média de valor, né? Para poder passar para o cliente na hora. Então, o nosso orçamento é feito na hora para o cliente. Quando é menos pontos, é um pouco mais em conta. Quando é muito ponto, um desenho muito detalhado, eu tenho um custo da matriz. Geralmente, essa matriz, quando é feita a primeira vez, eu cobro uma vez só esse valor, depois só paga cada bordado, o valor de cada bordado. Então, se você fizer comigo essa matriz, passa 1 ano, 2 anos, se você quiser bordar de novo, você volta, eu tô com o logo lá, Entendi. eu já vai pagar o valor do bordado. Entendi. Entendeu? Mas tem que ter bastante HD pra guardar essas Ah, informações. tem bastante. Eu tenho muito desenho, porque são Uhum. 30 anos de clientes. Você imagina, Imagina. eu tenho muitas empresas que já fecharam e eu tenho o logo lá ainda comigo, Que né? legal. É um trabalho que é isso que eu faço, até que é o mais forte meu, que é de fazer essa matriz, né? Que é transformar o seu desenho em ponto para máquina. Então, esse trabalho eu faço. É demorado também, porque eu faço ponto por ponto, na verdade. Eu transformo ele, eu ponho a sua imagem na tela. Em cima do seu desenho, eu vou fazendo os pontos para poder, ponto a ponto, realmente, quase, para poder fazer. Dependendo do logo, eu demoro também um dia para fazer, eu demoro 2 horas, 3 horas para fazer essa transformação. Depende do logo aí. Nossa, Cada um é bacana. melhor. Tô vendo só, gente, a energia que esse homem tem? Vamos entender da onde vem essa energia? Vamos começar aqui então, ó. De onde eu vim? Onde você nasceu? Como que foi a sua infância? Compartilhe um pouco com a gente. Eu comecei eu nasci em Americana, morava no Jardim São Pedro com meus pais, e eu vivi ali até os 8 anos. Eu era uma pessoa, assim, muito chorão. Por que que eu era chorão? Porque as crianças que tinham eram mais velhas que eu nessa época. Eu morava num lugar que era a mais nova que tinha perto de mim, ela tinha 3, 4 anos mais velha. Então, todos eles, eu queria brincar com meu irmão é 9 anos mais velho, até um abraço pro meu irmão, pessoa maravilhosa, adoro ele. E ele era 9 anos mais velho que eu. Então, ele brincava, bagunçava comigo e eu chorava muito por isso. Aí eu vivi até os 8 anos ali. Ali, por uma questão, a gente mudou para a Cidade Jardim, que é outro bairro aqui da Americana. Ali eu conheci meus amigos, todos da mesma idade. E a Cidade Jardim é meio raiz, né? Então, aí eu comecei a me desenvolver mais, falar mais, brincar mais, me desenvolver. Até meu pai era um pai raiz, né? Na verdade, né? Ele brigava muito, não deixava a gente fazer bagunça e tal. Era assim, ele falava para mim, eu vou te dar um assobio. Quando eu precisar te chamar, é um assobio. No segundo, você esteja aqui, senão você vai tomar. Aí, eu lembro até hoje, eu tava na rua de cima brincando com meus amigos, ele saía na rua e assoviava pra mim vir. Ah,
Eu saía correndo e gritando, pera que eu tô aqui, com medo de, com medo de apanhar dele. Então, mas eu tive uma infância muito feliz, raiz, eu jogava bola, brincava na rua, andava de bicicleta, fazia bagunça mesmo, uma juventude dessa que eu acho que hoje é mais difícil, né? Mas eu aproveitei bastante a minha infância com muitos amigos da mesma idade, me diverti. Até os 8 anos, né? Não era assim, depois... Tanto é que eu era magrinho, até meus 8 anos eu era bem magrinho. Depois dos 8 anos eu engordei bastante, fiquei bem grande Ah, até. é? Por causa disso, né? Eu acho que mudou muito a minha vida, né? Nessa idade. Aí, mais ou menos, aí eu entrei, eu estudava na escola, na Dilecta, lá na Serra Jardim, e ela virou uma escola padrão. E até o primeiro, o segundo colegial era normal. E o terceiro e quarto colegial, o terceiro e o quarto, eles criaram uma escola padrão, que era técnico em contabilidade. Então você fazia o primeiro e o segundo ano normal e o terceiro e o quarto era técnico de contabilidade. Foi aí que eu entrei e comecei a fazer. Nisso, eu trabalhava na serralheria. Comecei a trabalhar numa serralheria lá no bairro mesmo, só que eu descobri que não era para mim, né? Trabalhei 2 anos, era um trabalho muito pesado. O que que eu posso falar para você? Adorava o pessoal. O pessoal da serralheria é maravilhoso, bagunça, aquela turma gostosa de trabalhar, mas o trabalho era bem pesado e não combinava comigo, né? E o que que eu fiz? Eu saí, como eu estava estudando contabilidade, eu falei, vou tentar procurar alguma coisa para nesse ramo. Só que daí veio o tiro de guerra. Aí eu não conseguia arrumar serviço por causa do tiro de guerra. Fiquei um ano mais ou menos parado, mas daí, quando acabou o tiro de guerra, eu consegui o emprego no escritório de contabilidade. Só que eu comecei, a minha ideia, como eu estava fazendo técnico de contabilidade, era entrar no escritório para crescer no escritório, ser, né, seguir essa carreira. Só que eu entrei de office boy. Então eu trabalhava de office boy. Trabalhava desde manhã, pegava a moto 7 horas da manhã e parava só 5 horas da tarde. Trabalhava muito, muito, muito. E, né, achando que eu ia seguir essa carreira, que eu ia passar para dentro e tentar ser contabilidade. Só que eu não ia. Aí o que aconteceu? Aí eu conheci a minha namorada, a Cláudia, meu amor. Beijo. Ela tá aqui vendo a gente. Eu conheci a Cláudia e a gente saiu, né? Se conheceu numa festa do peão até, aqui de Americana. A gente começou a sair, se apaixonamos, e em 3 meses ela trabalhava, aí veio a história dela um pouco, né? Que ela trabalhava numa empresa grande aqui de Americana, de tecelagem, de tecido. O chefe dela queria montar uma empresa para os filhos dele, aqui em Americana, só que os filhos dele eram adolescentes, bem adolescentes. E montou a Cavic, na verdade, comprou a máquina, teve ideia, montou e colocou ali no Welcome Center, e colocou a minha esposa como gerente. Aí passaram 3, 4 meses, 5 meses, até um pouquinho mais, e os meninos não se adequaram àquilo. E ele não queria ficar mais com a empresa. Aí ele chegou para a Cláudia e falou que queria arrendar a empresa para a Cláudia. Aí ela ficou desesperada, nervosa, não sabia o que fazer. Como a gente estava namorando há 3 meses só, ela, ela veio e comentou comigo, falou que o patrão dela, o chefe dela tinha feito isso, o que que ela fazia. Aí, como eu trabalhava no escritório de contabilidade, de office boy, eu falei, deve ser a minha chance, né? Deus está abrindo uma porta aí. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, pega, abraça a empresa, fala que a gente arrenda, eu entro com você e a gente tenta crescer a empresa. Ba- E assim que começou Bacana. a Então, Cavic ó, Bordados. então já vamos até mudar aqui, ó. É. Onde tudo começou. Então começou nessa situação aí, nessa oportunidade que surgiu. Isso. Aí começou. Aí a gente O que a gente ia fazer? Quando começou, a gente não tinha esse programa de matriz para transformar qualquer tipo de logotipo em pontos de bordado. Então a gente só escrevia nome com as letras que a gente tinha, colocava algumas flores que a gente tinha pronto, e a gente descobriu que a gente não ia crescer desse jeito. Só que esse programa ele era muito caro na época. Como que a gente vai conseguir comprar? Aí eu fui com ela pensando, fomos atrás e encontramos um programa que parcelamos eles em várias vezes, em anos, né, na verdade, né, para conseguir trazer para a empresa. Isso sem o capital. Aí você me fala, qual capital você começou a empresa? Eu comecei a empresa sem capital, a gente começou no trabalho, porque ela já estava vendendo, a gente entrou e o que vendia era o que a gente conseguia, era um mês, era na luta mesmo. Aí conseguimos comprar esse programa, ainda arrendado, a empresa arrendada no nome do outro dono. Aí a gente comprou esse programa mesmo sendo sem saber o futuro, certo? Conseguimos fazer ele rodar. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um catálogo com a minha esposa, ela bordou um catálogo legal, com um monte de desenho, que a gente estava fazendo esse logotipo para a empresa, tudo. Aí eu saí, aqui em Americana mesmo, em ruas. Eu pegava ruas grandes, como Campos Sales, Avenida Brasil,
e saía de porta em porta com a maletinha, mostrando meu trabalho, entregando cartão, falando que eu fazia matriz, que fazia bordado em uniforme, em qualquer quantidade de peça, uma, duas peças, três peças. E assim foi o começo mesmo da Cavic. Minha esposa ficava na loja, tinha uma menina que ajudava e eu andando na rua fazendo venda. Pegava, tinha vez que os clientes davam as peças para mim, eu levava para ela bordava, levava de volta, fazia esse serviço, esse trabalho. Aí ficou mais ou menos uns 6 meses fazendo esse trabalho na rua. Aí, não, graças a Deus, começou a não dar conta, né? E a gente começou a. Eu comecei a fazer o trabalho lá dentro, ajudar lá dentro, fazer bordado lá dentro. Bordado. Até tem uma das coisas que falam, né? Que eu dei risada, né? Que falam, um dos mitos, né? Da minha empresa é que bordado é coisa de mulher, né? De verdade. Isso é um mito, mas o meu caso não é. Eu faço bordado, eu bordo, eu faço todo tipo de peça também do mesmo jeito, né? É, Aí, quando começou a vender bastante, a gente começou a crescer, assim, lá no Elcome mesmo. A gente ficou 13 anos lá trabalhando, forte, firme. Uns 10 anos de empresa, mais ou menos. Aí, a minha namorada, né, virou a minha esposa, né? A gente se casou, tudo vindo da empresa. E eu e ela trabalhando junto. Veja como é difícil, né? Trabalhar com a esposa, hein? Tem poucas pessoas que conseguem, né? Mas eu me dou muito bem com ela, graças a Deus, desde o começo. Aí, 2 anos depois, a minha filha veio na nossa vida. Aí eu fiquei meio preocupado, né? Porque como que eu vou fazer para criar mais uma filha, ter mais gastos, aquela coisa, né? A gente tá acostumado com aquele padrão, como que a gente vai fazer? Aí eu fiquei meio pensando o que que eu poderia procurar fazer. Aí surgiu uma oportunidade que o meu irmão estava trabalhando numa broker de chocolates Garoto em Campinas. E abriu uma vaga, ele atendia o setor de Santa Bárbara e abriu uma vaga aqui em Americana. Aí ele me chamou. Falou: "Ó, vamos lá, você não quer ir tentar?" Aí, como eu tava querendo ganhar um pouco a mais, porque daí o que eu fazia? A matriz, o logotipo, as coisas, eu faria à noite. Eu trabalharia à noite fazendo os logotipos das empresas, Uhum. organizava, pagava as contas, fazia toda a parte à noite, e de dia eu vendia chocolate. E assim eu fiz. Aí eu fui, eu conheci muita gente aí. Conheci muitas empresas no ramo, né? Eu pegava a Americana e o meu irmão também abandonou a empresa. Abandonou não, ele saiu de Santa Bárbara, né? E eu peguei um pedacinho do setor de Santa Bárbara, eu consegui pegar bastante lugar. Eu fiquei um ano e meio nessa empresa. Aí, como eu conheci bastante gente, eu via que o setor de conveniência era um setor muito legal, que dava muito, muito retorno, né, financeiro na época. Aí eu falei com meu irmão, eu falei: "Ó, cara, eu tô andando por aqui, estamos andando, estamos conhecendo." Apareceu uma oportunidade numa empresa que estava vendendo uma conveniência aqui na Rua Anhanguera, em Americana. Uma conveniência bem bonita. Aí eu falei com ele, ele: "Não, que legal, vamos lá, vamos ver." Bom, enfim, eu saí da empresa, e eu com a Cavic eu nunca abandonei, sempre com a Cavic fazendo os trabalhos à noite, fazendo matriz. Fui empreender uma loja de conveniência, que eu não conhecia nada, Nada. nada. Fomos lá, combamos, pegamos a empresa, entramos, já tinha funcionário, tudo, a gente assumiu. Na verdade, a gente arrendou, a gente comprou, mas o ponto era alugado para a dona, e a gente só vendia. Então a gente alugou, não comprou o ponto todo, né? A gente pagava aluguel para ela. Bom, ali também foi. Aí, ali começou o aprendizado da minha vida mais difícil que eu já passei. Porque quando era conveniência, a gente teve problema. Virou como era antigamente. Não sei se você lembra, Marcelo, que as conveniências lotavam aqui em Sim, Americana. lembro. Hoje ainda tem algumas que lotam, mas na época minha era um absurdo. Da juventude ia mesmo. Aí começou aquele monte de gente na frente da conveniência que lotava mais coisa de 1.000 pessoas. Não tô brincando, não. Foi uma época de faturamento ótimo, mas de dor de cabeça maior ainda. Aí a gente ficou lá, aí começou a ter problema com o vizinho. Som alto, porque as pessoas vinham com os carros, paravam, erguiam o som, extrapolar 2, 3 horas da manhã, a gente ia lá pedir para baixar, mas não baixava, as pessoas não respeitavam, tudo bêbado e é complicado. Bom, tive problema com o vizinho dos prédios, vieram conversar comigo. Bom, enfim, eu e meu irmão falamos assim: "Nossa, tá dando muita dor de cabeça." Começou a vir polícia, parar, travar a empresa. Falei: "O que que vamos fazer? Vamos mudar de ramo." Com o bordado ainda continuava, tá? Não parei o bordado. Vamos continuar, vamos fazer, vamos montar um restaurante, porque restaurante não vai ter dor de cabeça. Um barzinho e um restaurante para atender à noite. Ah, tá bom. Fomos atrás, como nós vamos fazer? A gente descobriu que a gente tinha que achar uma chefe de cozinha e uma chefe de cozinha e uma gerente para poder tocar o negócio pra gente, que conhece do assunto. Aí que entra a Rosângela e a Fran na nossa vida. Duas pessoas maravilhosas também, que eu adoro muito, eu gosto muito delas. Elas vieram e falaram: "Ó, uma é chefe de cozinha já trabalhava em outras lanchonetes e a outra era gerente. Vamos fazer, vamos." A gente montou, aí a gente destruiu a conveniência, que era de outras pessoas, e refizemos, repaginado tudo com qualidade, tudo coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda. E começamos. Aí veio outras dores de cabeça, né?
que atrapalhou a minha vida. Aí vieram enchentes, incêndio, roubos, Nossa, tudo isso. tudo isso. Passamos por um. Você estava em que endereço nessa É aqui ocasião? na Rua Anhanguera, na frente, não sei se pode falar empresa, pode? Na frente Pode do falar. Padovani. Ah, sei onde é ali. Na frente do Tinha um posto de Padovani. combustível ali, não Isso, tinha? a gente era a conveniência desse posto. Ah, E a gente foi e montamos o restaurante. Foi um sucesso. No começo, legal demais, lotava. Só que tivemos enchentes, 3 enchentes, uma delas com um prejuízo de 40, 50 mil e reais ali na pega época. mesmo, né? Então, Pegava, eu né? fui descobrir, na época eu chamei, fui atrás até de vereadores para ajudar a gente ali, e com um vereador me ajudou e eu descobri que, como passava a linha de trem, a gente quando monta a estação, a ideia, tanto é que no fundo ela era só vidro, porque a ideia era você estar comendo, bebendo ali no barzinho, no restaurante, e o trem passava, você viu o trem passando, por isso chamava Estação Santa Rosa na época, né? Uhum. E a gente descobriu que quando eles arrancavam os dormentes do trem, que eram aquelas madeiras, eles jogavam ali e deixavam. E a água, como foi entrando, ele entrou dentro da caixa de esgoto, embaixo da estação ali. E a gente não sabia. Então, com a chuva, com a sujeira, foi criando e travou tudo ali. Então, quando dava uma chuva, inundava por causa disso. E a gente não sabia. Fui descobrir no final, quando a gente estava já fechando a empresa, né? Que já tinha passado por tantos perrengues de incêndio, de roubo, de várias coisas com funcionários, problemas com funcionários. Mas aí conseguimos passar por esse momento difícil e tal, e seguimos. Foi bem, a empresa foi bem, aí nós mudamos para restaurante, a gente fazia self-service, depois voltamos àquilo. Fomos tentando empreender, mudar eu e meu irmão. Até que chegou um ponto que a gente, principalmente cansei por tantos problemas, tantas coisas acontecendo na empresa. A gente lutava, mas tem uma hora que a gente tem que pensar em mudar, né? Não tá dando certo aqui, vamos procurar outra coisa ali. Aí eu e meu irmão, a gente acabou a sociedade, mas fechamos a empresa sem dívida, nada, fechamos pagando tudo, e resolvemos fechar realmente antes. E, e eu saí e fiquei meio perdido, sem saber o que fazer. Falei, e agora? Eu tava com a Cavic, mas eu tava acostumado a fazer. A gente ficou quase 10 anos nessa vida, né, de conveniência, restaurante. E o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Até que eu entrei para tentei ser um coach de uma empresa. Eu fiz um curso, o rapaz queria que eu vendesse cursos de coach para ele, para a empresa. Uma pessoa conhecida, muito legal também, gosto muito dele. Aí eu tava, só que eu meio que travei, não era aquilo que eu queria, sabe? Eu não tava bem. Até um amigo meu, o André, ele falou assim para mim, cara, você já tem uma empresa, meu amigo. Você já criou. O que que você tá procurando? Volta para sua empresa, dedica na sua empresa. Para que tanta coisa? Para que a mim, deixa voltando, né? Quando eu tinha a Estação Santa Rosa ainda ali, eu montei um lava-jato junto, empreendi com um lava-jato. Então eu tinha o restaurante, a loja de bordado e o lava-jato. Tinha vez que eu tinha um funcionário não ia, eu tinha que eu lavar carro, fazer tudo. Então eu tava ficando meio Nossa. que louco, porque eu abracei tudo junto e eu tava ficando louco. Eu chegava a lavar carro de sábado, depois à noite eu trabalhava na lanchonete, ia no restaurante, fazia compra, eu e meu irmão, né, na verdade. Ia no bordado, fazia bordado à noite, não parava. Aí cansado, né? Por isso que eu resolvi parar um pouco. E aí meu irmão, a gente se separou e o meu irmão veio, a gente se separou e eu voltei pro bordado. Meu amigo falou: "Volta pro bordado, você é sua empresa, desde o começo, faz tanto tempo que você tem". Aí eu voltei e ali eu me firmei de novo, e já faz mais de 10 anos que aconteceu isso e eu tô lá, firme e forte com a minha esposa, com a minha funcionária, e eu procurando qualidade de vida agora. Legal. E no bordado você já teve algum tipo de perrengue ou situação que você passou apertado, assim? Ah, no bordado é a entrega, né? Esse é o maior perrengue que tem para o nosso trabalho, porque a mão de obra, eu dependo da máquina para Uhum. fazer. E a maioria dos clientes, né, como se diz, acha que é pastel, né? Chega e fala, eu quero para agora. Tem como me dar um agora? Só que não é, a máquina demora, dependendo do bordado ainda demora. Então, os maiores perrengues que eu passo é para entrega. Como que eu faço para entregar? Eu fico louco, eu e minha esposa passo a noite. Hoje eu trabalho à noite, às vezes não, várias vezes, né? Porque elas ficam de dia, eu fico à noite fazendo bordado. Então, E quem que cuida da gestão lá, das planilhas, dos números, do que tem que pagar, sou eu. receber? Eu sou eu. Eu faço tudo na empresa, assim, eu só. A única coisa que eu me abstive, vamos dizer assim, é do atendimento ao cliente, que eu não. A parte comercial não é a- muito você. Não, aí é minha Aí, esposa e minha mas funcionária que ela entra, é mas a parte funcionária, administrativa, administrativa a é você. produção, venda, compra, a divulgação, marketing. A minha funcionária também faz o marketing, ela faz bastante o marketing, ela que faz a parte do Instagram, das redes sociais, é ela que faz. Entendi. Então você é o cara dos números, porque você se formou lá atrás em Isso. contabilidade, né? Isso. Eu tento manter a empresa.
Tanto é que quando eu voltei para a empresa, né, eu organizei ela, a gente mudou, voltamos a vender boneca, a gente tinha parado porque não estava dando conta, eu não estava dando conta de tanta coisa na minha vida, tanto trabalho, tanta coisas para resolver junto, e eu meio que abandonei a Cavic, eu só fazia os desenhos e pagava as contas e olha lá. A maioria, ela, minha esposa me ajudava. E depois de tudo isso, aí eu voltei, né? E quando eu voltei, eu consegui gerenciar mais com o aprendizado que eu tive com a estação. Porque na época da estação a gente fez. Eu fiz cursos do Sebrae, eu fui atrás para melhorar para a estação, mas eu não usei mais para Cavic hoje, entendeu? O aprendizado era para lá, Uhum. só que eu acabei usando mais para Cavic e crescendo mais, graças a Deus. Depois que eu voltei, a empresa aí embalou e cresceu, vixe, muito. Bacana. E agora, ó, vamos aqui no nosso último quadradinho. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, ó. Que é o que aprendi, né? Que é o que você está falando. Você Hum, passou por diversas experiências, diversas empresas. hum. Então, com certeza, você tem aí uma bagagem, né? Um aprendizado para poder compartilhar. Por exemplo, quando você monta uma empresa, muita gente não tem um plano de negócio. A pessoa simplesmente, isso aqui é uma oportunidade, vai, compra, monta e sai fazendo. Não faz o cálculo antes do custo, quanto eu preciso vender, onde eu compro, porque o segredo de um comércio, por exemplo, de uma indústria, está numa boa compra. Às vezes a pessoa compra, paga caro, não tem margem para vender. Então, um exemplo. Ou não tem um capital de giro, que muitas empresas quebram por conta disso. Então, a pessoa monta a empresa, gasta todo o dinheiro para montar. Aí até o movimento começar a acontecer, né? Leva ali 3, 6, um ano, né? 6 meses, um ano. E a pessoa não tem fôlego para respirar, porque não pensei no capital de giro inicial, né? Então, tudo isso daí. Como que foi esses perrengues na prática no começo? Porque acredito que você não tinha o curso ainda. Você foi, você montou o negócio, e aí Isso. foi meio que na fé, acreditando, imagino, vambora que vai dar certo, né? Aí deu coisa certa, coisa não deu certo, que é normal. Mas como que foi esse perrengue no começo quando você percebeu o seguinte: poxa, eu preciso aprender essa competência, porque você tem que fazer marketing, publicidade, senão a galera não vem. Que seja um banner na frente, que seja na internet, que seja o panfleto que você entregou. Você também tem que entender um pouco de gestão, na verdade, entender muito de gestão, que na escola não ensina, né? Na escola pública, por exemplo. Entender gestão, porque você vai ter que fazer cálculo para capital de giro, para poder saber assim, poxa, eu não posso dispor toda a minha verba que eu vou precisar. Então eu queria só entender como foi esse começo com todas essas visões aí. O começo, meu amigo, o nosso foi diferente da maioria porque não teve capital. Eu e minha esposa, a gente não tinha nada. A gente era jovens, vindo de empresas, trabalhava em empresas. Pegamos uma empresa começada pelo ex-chefe dela, que já estava rodando, já tinha uma clientela vendendo, só que não tinha capital. Nós não tínhamos capital, a gente entrou com o trabalho. A nossa força foi isso. O que a gente vendia no mês, a gente vivia com aquilo, independente do que dava ou não. Se dava, a gente tinha, se não dava, a gente não tinha. Era um leão por mês, Era um tinha que leão. matar o É leão, isso pá. aí. Por isso eu andava a ruas inteiras divulgando, entregando panfleto com cartão para poder crescer, para tentar crescer. Capital, você, visão de negócio, vamos ver, isso eu fui aprender depois. Uhum. Vamos ver o que a empresa tem para, que tipo de cliente a gente vai ter, o que a gente busca. Isso aí foi tudo na raça, meu amigo. No começo a gente aceita tudo, né? O que vinha, até hoje a gente é assim, a gente pega serviço mais do que a gente consegue, até porque a gente sabe dos momentos bons vem depois, porque o comércio ele sobe e desce, né? Essa Direto. sazonalidade. Isso Isso. acontece no seu ramo também? Muito, muito. Eu tenho muita sazonalidade, principalmente em começos de ano, que tem jalecos de médico, a gente borda muito jaleco de médico, de estudante de medicina, estudante de enfermagem. Então é sazonal. Então vem bastante cliente bordar, a gente borda o logo das empresas. No calor, chega no frio, as pessoas querem fazer uniformes, jaquetas de frio, roupas de frio, a gente volta também a abordar. Então, uma empresa, ela pega setores que vai, na época da festa do peão, bastante pessoas querem bordar coisas de boiadeiro. Então, bonés, na época do verão, pessoas querem boné. No Natal, querem bordar presentes de Natal. Então você tem Então, nichos espalhados no ano específicos. Mas específico. acontece de algum momento.
é o momento mais difícil para você? Por exemplo, todo abril é difícil. Eu acho que um dos mais difíceis é a parte de novembro, por aí, Novembro. que é a espera para o Natal, vamos dizer, né? Que é uma parte mais difícil. Em outubro ainda já tem Halloween, essas coisas, tu aborda alguma coisinha, né? Mas o uniforme geralmente não para o ano inteiro. E O hoje, uniforme é o nicho do vocês ano inteiro. vivem literalmente com o lucro da empresa de bordado. Só da empresa de bordado. A gente vive com a empresa. Só tenho ela, não faço mais nada assim, fora, só vivo dela. Eu, minha esposa, minha família, tudo que eu tenho realmente veio do bordado. Veio de Eu lá. devo muito a Deus, a minha empresa, que foi. Começamos com 21 anos. Eu comecei com 21 anos, minha esposa tinha 25 na época. Tudo que eu construí, tudo que eu tenho, vindo de lá. As outras empresas passaram na minha vida, me ajudaram a conquistar outras coisas, outra máquina, crescer um pouco mais. Mas o bordado é a minha vida. Sempre foi e acho que agora, Que é já com legal 50 anos, será toda. quando você se identifica, né? Você que já passou por várias empresas, né? Você se identifica como isso é bacana. Porque tem gente que tenta montar um negócio, aí não dá certo, a pessoa desiste, eu não nasci para isso. Não. Eu penso assim, todo mundo consegue empreender, só tem que achar ali, né, o que faz sentido para ela. Eu penso assim, além de você gostar do que você faz e achar um nicho que é legal, entra muito Deus também nessa história, Uhum. entra muito a sorte, seja lá o jeito que as pessoas chamam, né? Tem Uhum. uns que chamam Deus, outras chamam sorte, seja lá o que for. Precisa bastante, porque as coisas vêm, quando você se dedica, você tem o amparo, que nem eu com a minha esposa, a gente tinha aquela luta de todo dia ter que fazer para viver, a gente procura, né? A gente busca, a gente vai atrás, tenta até alcançar o máximo que é do nosso melhor, né? E graças a Deus a gente conseguiu. Difícil, passamos por muitos perrengues juntos, muitas coisas. A gente começa a contar as histórias, começa a vir na cabeça, né? A emoção de tanta coisa junto que a gente passou, tanta alegria, tanto sofrimento, mas vencemos, né? A maioria das partes vencemos. E tenho certeza que vai vir também muitas alegrias, muitos sofrimentos ainda, e a gente vai Que vencer faz junto. parte. Faz Mas se parte da você vida. pudesse voltar no tempo, encontrar o Leandro lá do passado, quando estava começando, que conselho, o que você falaria para ele? Uma das coisas que eu faria, que eu falaria para mim, faça uma faculdade. A vida não me deixou fazer faculdade na época, eu não tinha dinheiro. Você fala, mas você podia ter feito. Como que eu vou fazer eu com 21 anos, uma empresa começando, andando na rua, pagando, trabalhando ali para conseguir pagar o que a gente tinha? Não tinha como fazer a faculdade. Aí a pessoa pode pensar, mas hoje você tem condição de fazer a faculdade. Mas não é a mesma coisa. É bom, posso tentar, gostar de fazer, mas eu acho que não é a mesma coisa. A faculdade da vida que me fez seguir até chegar aqui, não sei se eu ia conseguir outro ramo, passar para outro ramo, sabe? Vamos fazer uma faculdade de alguma coisa para você passar em outro ramo. Eu não sei, porque eu tô tão ligado com o bordado há 30 anos. Não sei ainda, mas eu faria uma faculdade. Na minha época, quando tivesse oportunidade, eu faria. Por isso, hoje, quem tem oportunidade, faça. Faça, mesmo que é difícil, tente fazer, porque o retorno deve ser muito maior. Que eu não tive, né? Eu não sei como falar. Entendi. E quais foram, assim, as maiores dificuldades que você consegue pensar, né, que você passou no início dessas empresas? Para quem está empreendendo, que está assistindo, né? A pessoa pensa assim, vou montar um negócio. Para a pessoa ficar esperta, assim, qual foi a dificuldade, aquilo que você não pensou e na hora que estava na sua mão, você falou, puxa, eu tinha que ter pensado nisso ou feito isso. Assim, né? A gente não tinha. Eu não sabia o tipo de cliente que eu ia ter, qual público eu ia atingir. A gente não tinha isso, né? A gente foi descobrindo na garra, né? No dia a dia ali, no trabalho. eh, por estar em shopping também foi uma dificuldade, porque trabalhava das 10 da manhã às 10 da noite. Era direto, a gente trabalhava direto. Então, teve vários perrenguezinhos que foram fazendo a gente ter dificuldade de No crescer, né? começo. No começo, né? Mas isso eu acho que sim, as empresas todas elas passam, né, por isso, Uhum. mas o aprendizado que traz é da vontade, né? A gente sempre teve vontade de passar por esse perrengue, crescer, pagar as contas, né? O perrengue dos boletos faz a gente correr atrás. Peraí, segura um pouquinho. Ó, o papo tá bem legal, mas eu preciso te mostrar um negócio. Se você tá assistindo esse episódio, você deve estar pensando, cara, que qualidade é essa? Deixa eu te contar uma coisa. Você tá dentro do Spaces Studios. Aqui não é só um estúdio, é um ambiente pensado para quem quer crescer de verdade na internet. Olha isso. Enquanto você vê essas imagens, repara no nível do áudio. Cada voz é captada individualmente. Perceba que é limpa, é profissional. E a imagem? É um 4K de verdade.
multicâmeras, cortes dinâmicos, padrão de quem quer se posicionar com autoridade. E a iluminação não é só luz, é cenário, é atmosfera, é percepção de valor. Agora, olha isso aqui. A gente tem mais de 22 opções de cenários para você gravar. E é isso mesmo, 22 opções. Você pode gravar um podcast, no outro dia fazer um conteúdo mais sério, depois algo descontraído. E tudo isso sem sair do mesmo lugar. Aqui você não precisa se preocupar com técnico, com equipamento e com nada. Você chega, grava e sai com o conteúdo pronto para posicionar a sua marca. E mais, a gente ainda entrega cortes prontos para você postar nas suas redes. Ou seja, conteúdo que vira autoridade e autoridade que vira negócio. Então, se você quer sair do amador e começar a ser visto como profissional, faz o seguinte: aponta o celular para o QR Code que aparece aqui na tela ou acesse spaces com 2s studios.com.br. A gente fica localizado aqui em Americana, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Vem conhecer, porque conteúdo hoje não é mais opção, é posicionamento. E posicionamento aqui é outro nível. Agora sim, bora voltar para o nosso episódio do Gestão Sem Gravar. E agora chegou a hora do nosso quadro novo que chama E Agora? O que significa esse quadro? Não existe resposta certa ou errada. Eu vou fazer 10 perguntas agora para você, com duas alternativas, A e B. Você vai ter vontade de escolher as duas alternativas, porque ela é bem complicadinha. Você fala, poxa, eu acho que são as duas, mas não pode. Ou é uma, ou é a outra. Combinado? Então eu vou colocar vamos tentar, né? eu vou colocar na tela, nós vamos colocar a primeira aqui na tela já então, ó. A primeira pergunta. Você recebe uma proposta para vender a sua empresa por um bom preço. O que pesa mais? Aí vem as duas opções. A, vender e aproveitar a vida com mais liberdade. Ou B, continuar construindo algo que ainda não terminou, hoje. Hoje, continuar construindo algo que ainda não terminei. Não terminou. Com certeza. Você não venderia a sua empresa Não hoje. venderia. Não, porque... Tira um propósito, tipo isso. Isso. É a minha vida, né? 30 anos nela. Não consigo. A gente apega, né? Se apega à empresa, na verdade. E também tem outra. O que eu vou fazer depois? Vou investir em o que depois? Não sei. O que eu sei fazer da minha vida é bordado, então eu tô aí. E é o que eu falo. Quando a gente empreende e a gente consolida um negócio, independente de como seja ele, tem empreendedores e empreendedores, né? Obviamente. Mas quando o cara é empreendedor, ele é apaixonado pelo que ele faz, dificilmente ele quer ver aquele negócio indo embora para a mão de outras pessoas, né? Com certeza. Embora a gente sabe que todo negócio, isso é muito até falado na internet, tem 3 situações só, né? Ou um dia você vai vender, porque um dia tem que passar Com o bastão, certeza. ou alguém vai herdar de você, uma filha, um filho, Com ou o certeza. negócio quebra. Então não tem outro caminho, né? Porque pensa, ou você vende, ou você passa de herança, ou ele quebra. Muitos empresários constroem negócio, que eu acho legal isso, para poder vender, mas é um negócio já pensado. Eu vou pegar Com isso aqui certeza. pequenininho, transformar num negócio maior, vender e viver disso. Com Né? certeza. Que é um negócio, né? Você comprar negócio, investir nele, fazer ele crescer e vender. Vive disso. A empresa vive disso. Que já é outra visão. Outro nicho. Mas no nosso caso aqui, quando você tem um negócio que você acostuma com ele, você é bom no que você faz, você tem um diferencial de mercado, e a sua vida tá lá. Você passa mais tempo lá do que na sua casa, né? Com certeza. Às vezes é mais fácil você vender a sua casa, vender seus bens, do que vender o negócio. Aí você compra outra casa, enfim, mas Com o negócio, certeza. você comprar outro negócio já é mais difícil, né? Com certeza. Por isso eu não penso assim, lógico que nem você falou, chega uma hora da nossa vida que a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer. Como minha filha já está seguindo, minha filha maravilhosa, amo minha filha, beijo pra minha filha. Ela está seguindo outro ritmo, com empresa, né? Ela está fazendo administração de empresa, ela está seguindo empresa, só que ela não quer o ramo que eu estou, né? Ela está procurando outro tipo de ramo. A tendência é a gente aposentar a empresa, né? Eu com a minha esposa, né? Porque é só a gente. Então, mas até lá. Entendi. Ela tem chão. Tem chão ainda, com certeza. Então vamos para número 2 agora, ó. Número 2. Você descobre que sua empresa irá dobrar de faturamento nos próximos 5 anos. Mas para isso, você vai precisar abrir mão de boa parte do seu tempo livre. O que você escolhe? Esse crescimento máximo ou qualidade de vida? Hoje. Hoje, qualidade de vida. Quando eu tinha meus 20, 30 anos, com certeza, crescimento máximo. Agora, hoje é qualidade de vida. Hoje é tirar o pé do acelerador. Com certeza. Poder estar com a família, estar com a minha filha, fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de tocar violão, gosto de jogar videogame, jogar futebol. Então, hoje, com 50 anos de idade, é o que eu mais porque passa rápido, né? quero. É o que eu busco, né?
O dinheiro é bom. Uhum, Lógico que é, a gente sempre quer ter dinheiro. uhum, Mas tem outras coisas que, né, quando a gente chega nessa idade, quando a gente tá com 20 anos, o uhum. dinheiro é melhor. Mas quando a gente chega a 50, querendo a gente ter a qualidade de vida, estar com a família, estar com os amigos, é muito melhor. Melhor. Então vamos para 3 agora, ó. A 3. Você contrataria hoje a versão de 20 anos de você mesmo para trabalhar ao seu lado? Sim, sem pensar duas vezes. Não, eu ainda precisava amadurecer muito. Pela força de vontade, a garra, eu contrataria. Pelo aprendizado, por inexperiência, logicamente não. Mas eu contrataria, assim, pela força de vontade de aprender, de querer crescer. Tanto é que eu tive 3, 4 negócios junto, empreendendo junto até, para aprender, para Quantos conseguir anos as você coisas. tinha nessa época dos 3, 4 Das negócios? 3 empresas, eu tava com 30 e poucos anos. Dos 35, acho, 33, 35 até os 40 e poucos eu fiquei assim. Com 21 você já tinha o primeiro O negócio. primeiro negócio com 21. Então, com certeza, pela vontade, pensando que talvez essa pessoa vai aprender, porque o mais difícil é ter a vontade, força de Uhum. vontade. O aprendizado você vai conseguir com o tempo, fazendo cursos, que é o que eu fiz, muitos cursos, coachings, fiz várias coisas, né? Então, com certeza, eu contrataria sem pensar duas vezes. Bacana. Vamos para 4 então, ó. A 4. O que é mais difícil de recuperar depois de perder? O quê? O dinheiro ou a A credibilidade? credibilidade, com certeza. Você já perdeu alguma vez? Não perdi a credibilidade, mas passamos dificuldade com a estação lá, tivemos problemas com som, essas coisas, então Uhum. meio que a credibilidade da empresa Uhum. pela bagunça, é, as pessoas jovens, né, fazendo bagunça, as coisas com a vizinhança bravo com a gente perdeu a credibilidade, mas não era a gente que Uhum. fazia isso, Fugiu era do as outras, controle, né? fugiu do controle, eram as outras pessoas. Então, mas foi difícil para conquistar. A gente foi conquistar quando a gente mudou de negócio, que foi para restaurante e barzinho. Se Uhum. a gente continuasse com a conveniência, a credibilidade ia estar abalada sempre, né? Porque eles ficavam bravos, todo mundo bravo com a gente lá, falando com a gente para não continuar, para fechar, que é onde já se viu um absurdo. Tá Então, com certo. certeza. Vamos para 5 então. Você descobre que um concorrente copiou exatamente o seu modelo de negócio. Qual seria a sua primeira reação? Sentir-se ameaçado ou sentir-se valorizado pelo sucesso da sua ideia? Pergunta boa, hein? Essa pergunta é boa. Eu acho que a primeira reação é se sentir ameaçado, né? Porque a gente tem sempre medo de perder o negócio que você criou, né? Você se esforçou, se dedicou àquilo, aí vem uma pessoa que pega o que você já criou e passa por cima de você. Então, acho que o mais difícil. No começo você se sentiria ameaçado. Aí depois, talvez, quando você vê que você seguiu, que continuou, que tá legal, que continua a mesma coisa, aí você talvez se sinta um pouco mais, né, na Já ideia. aconteceu isso com você? Já quando eu tinha um restaurante, né, as pessoas copiaram o modelo de negócio que a gente tinha, do barzinho, com som ao vivo, a gente fez um restaurante com self-service, várias coisas junto, né, a gente tinha um lava-jato, a gente incluía junto. Então, mas no começo, que nem eu te falei, no começo a gente se sentiu ameaçado, mas depois a gente vê que a gente se sentiu até validado, né, as pessoas vendo que estava legal e cresceu junto. Bacana, então vamos para 6 agora, ó. O que é mais perigoso dentro de uma empresa? Um líder que não escuta ou uma equipe que não fala? Eu sei que você falou que não pode escolher os dois, né? É. Nesse caso, aqui teria que ser os dois, né? Mas eu acho que um líder que não escuta. Porque a equipe, se você é um bom líder, você consegue tirar as coisas Uhum. da equipe, né? Você vai lá, se juntar com eles, conversar com eles, ver o que está acontecendo, o que está faltando, o que está precisando. Você está junto, né, com eles. Você vai descobrir. Se eles não falam, você acaba descobrindo. Se você é um líder atuante, né? Que escuta o que eles querem, conversa. A liderança eu penso que, além do estudo, você se esforçar para ter, ela já é meio que natural, né? Uhum. Tem pessoas que têm muito mais facilidade de lidar com o público, lidar com pessoas, e com certeza um líder que escuta, que já tem esse dom dentro dele, é muito melhor, vai se dar muito melhor. E eu concordo plenamente com isso. Obrigado. Então vamos para 7 agora. O que causa mais prejuízo dentro de uma empresa? Uma decisão errada ou uma decisão que nunca foi tomada? Eu acho que uma decisão que nunca foi tomada, você te impede de crescer, a empresa. Uma decisão errada te impede do momento. De você não acertar no momento. Você errou ali, eu devia ter feito isso agora e não fiz. Uma decisão para o futuro, talvez você não. Você perde o tempo. A partir do momento que chegou aquilo lá, você não fez, você deixou passar. Não vou tomar essa decisão agora. Aí você Então perdeu, você acha que é mais grave a B, uma a decisão B, que nunca que foi nunca foi tomada. tomada. Entendi. Foi uma decisão que.
A decisão errada, a gente vai errar direto. Uhum. Uma decisão errada, sempre você vai ter. O Uma importante é certa, uma decidir. errada. O importante é decidir. Uma decisão que nunca foi tomada, que você não decidiu, não vou fazer isso, aí você passou. Aí quando passa é pior. Que é o que o empresário mais faz, né? Tomar a decisão errada, né? É. Todo dia, né? Todo dia Ah, você vou pagar erra. essa conta, não é essa, que eu tenho É, pouco dinheiro. Aí dá é, problema aqui. Não, devia é. ter feito aquilo, não fiz. Com certeza. A decisão, eu vou mudar isso, eu acho que eu vou investir nesse tipo de uniforme, eu vou colocar junto com a minha empresa para bordar junto. Talvez seja errado, o nicho é Uhum. outro. Então, esse erro é passageiro do dia a dia. Agora, você não tomar uma decisão que vai mudar, que tá passando na sua frente e falar, como vi no podcast, Que bacana. é uma decisão que para mim é difícil estar aqui, porque Uhum. eu sou bem fechado assim de falar. É, Mas tá mandando bem. Com mas eu certeza que tenho. o pessoal tá gostando. Inclusive, você que tá assistindo aí, ó, já deixa uma curtida aqui, porque não foi fácil trazer esse homem, não, tá vendo, né? Obrigado, eu agradeço de novo o convite, porque é difícil eu falar aqui, tá falando aqui, tá passando aqui, é Bacana, a gente tá complicado. aprendendo muito. E vamos pra 8 agora, então. Tá. O que você acredita que gera mais resultado ao longo prazo? Contratar as pessoas certas ou treinar as pessoas certas? Eu acho que se você contratar a pessoa certa para um certo local que você quer que seja na sua empresa, tipo assim, eu quero para vendas, eu quero um vendedor nesse estilo, talvez a contratar a pessoa certa seja o melhor. Mas se você quer que essa pessoa cresça na empresa, se dedique mais à sua empresa, aí com certeza você treina as pessoas certas. Treinar as pessoas é melhor. De escolher entre as duas que você me quer que eu escolha entre as duas, né? Eu acho que treinar a pessoa é melhor. Mesmo que porque você pode fazer ela crescer do jeito que a sua empresa, as ideias da sua empresa, o modelo da sua empresa, do seu negócio, do jeito que você quer. Então você ensinando ela, mostrando para ela como que você quer, e ela Uhum, aprendendo, crescendo com isso, com certeza concordo. vai crescer mais. Vamos para 9, então. O que é mais importante para o sucesso de um negócio? Tomar decisões rápidas ou tomar decisões certas? Ah, com certeza tomar a decisão certa, né? Muitas vezes a decisão rápida não é a certa. Com certeza. Você tomar a decisão. O problema é como você saber que a decisão é certa. Uhum, Como que você sabe que é a decisão certa? Você vai descobrir no dia a dia, na vida, no trabalho. Mas, geralmente, é que eu falei, entra aquela parte que eu falei para você de Deus, uhum. ou sorte, chamem como quiser. É, quando vem aquela decisão, aquela luz na sua cabeça, você fala assim, não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero, é isso que eu vou tomar. Que foi o que aconteceu comigo quando eu tinha 21 anos. Pensa, eu tinha 21 anos, eu era um office boy, andava de moto, cidade inteira, correndo risco. Aparece uma oportunidade para entrar numa empresa da sua namorada, arrendado, não tinha futuro nenhum, você não tinha estudo nenhum assim do que podia acontecer. O que que você faz? Não, eu vou tomar a decisão e eu vou lá. Contra meu pai na época brigou comigo, falou: "Você é louco? Você vai sair do seu emprego que você tem com o seu salário fixo para entrar num negócio que você nem sabe que vai dar certo?" Falei: "É a decisão". Aí entra o que eu falo para você, Deus, sorte. Deus deu aquela luzinha e falou assim: vai que é o conheci com a minha namorada 3 meses com uma pessoa, gente. Como que você faz? Monta uma empresa com 3 meses com a pessoa e eu tô há 29 anos com ela. Tá vendo Como só? que cresce? Trabalhando com ela. Então eu acho que a decisão certa é aquela que é a luz que vem para você. Que no fundo, todos nós sabemos, quando a gente deita no travesseiro à noite, no caso, quando eu estava pensando sobre isso que veio, eu deitava, pedia para vir uma luz, me iluminar, que eu tenho certeza que o caminho vai ser aberto. E eu tenho certeza que quando vem essa luz, todos nós sentimos, Sim. na hora certa. E, Vem e a gente sente, e a gente sabe o que é. e não foi uma decisão rápida. Pode ver, você Não, pensou, eu você pensei. refletiu. Decisões rápidas geralmente são aquelas decisões emotivas, né? Da emoção. Ah, isso agora sim ou não? Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre falo até para minhas filhas: respira, leva para casa, dorme, pensa, Com ora, certeza. pede uma direção, né? Analisa a situação. Seja um pouco matemático, faz conta, Isso. veja, pensa nos piores cenários, nos cenários intermediários, cenários bons. Se der errado. Ah, se der errado, o que que pode acontecer? Isso, você vai dar conta do que vai acontecer se der errado? Ah, vou. É isso mesmo que você quer? Aí vai sentir aquela coisinha que você fala, e É aí isso você que, manda ver. aí que tá. A gente tem que estar nesse momento ligado nessa luz que Uhum. vem nesse sinal. Porque se você também fica pensando muito, e fazendo muita conta, que nem se eu fosse fazer conta no meu Uhum. negócio lá, eu Você não não ia. ia. Eu não ia. Então eu acho que você tem que estar aberto mais para isso. Dentro de você. Quando você pede lá, calmo, é isso, você sente que vai, você tenta.
você vai, segue firme que vai. Vai aparecer percalço, você vai conseguir atravessar. Se não for para ser, vai chegar uma luz e vai falar assim, não vai ser para você. Aí você muda. Aí você vai para outro. Graças a Deus, o meu Uhum, veio isso daí, eu abracei. legal. Então vamos para 10 e última aqui, nossa. Você pode voltar para o início da sua trajetória e mudar apenas uma coisa. O que traria mais resultado para você? A. Aprender vendas mais cedo ou B. Aprender gestão mais cedo? Hum, não posso. Eu aprendo mais cedo, mas depois eu posso usar o outro, né? Sim, tem, né, que usar. Então, mas eu acho que é aprender gestão, né? Eu acho que a gestão da empresa me ajudaria muito mais, até para saber como vender, né? Se eu tenho uma gestão feita com qualidade, sabendo meus cálculos, meus custos, o que eu preciso, para quem vou, para quem vai vender, tudo certinho, com certeza a venda seria muito mais fácil, né? As vendas entrariam no meio da minha gestão e seguiria. Leandro, então agora responde para mim. Se a sua história, se a sua empresa, tudo isso que você contou pra gente, fosse se comparar ao título de um filme, uma série, ou fosse um ator, uma atriz, um personagem, pode ser alguém famoso, até um jogador, um cantor, quem seria e por quê? Eu acho que pela trajetória minha, é um filme que eu gosto, né? Mas a história do filme que passa seria o De Volta para o Futuro. O Martin McFly lá, além dele gostar de rock, que eu adoro rock, toco guitarra também, gosto de violão, essas coisas, ele luta com várias dificuldades durante o tiro e o tempo, né? Meu tempo, sempre tive muitos problemas com o tempo. Além do tempo de bordado, eu tinha 3 empresas com lava-jato, muita coisa para fazer junto, muito trabalho, é uma luta contra o tempo, né? E como ele volta para o passado e no outro filme ele vai para o futuro também, então é mais ou menos isso. Então eu acho que o Marty McFly ele e ele é dinâmico, gosta de correr, não para, né? Não tem parada, né? Então acho que é Entendi, um você se filme que me identifica identifica. bem. Só E eu falta o gosto. DeLorean, né, pra voltar no Só tempo. falta ele, só. Porque além dele voltar para o passado, ele também vai para o futuro, né? Então ele tá sempre resolvendo problemas, seja no passado ou no futuro, já é o que eu faço o dia inteiro. Que até minha esposa fala, você faz um pouquinho de tudo. Você arruma em casa, arruma lá fora, arruma o trabalho. Então eu acho que o meu tempo é o dia inteiro resolvendo as coisas. Eu não fico parado só dentro da empresa, né? Faço várias coisas junto. Gente, que papo bacana. Quero pedir pra você novamente deixar sua curtida aqui, que esse vídeo merece isso, ó. Já faz um tempão, mais de uma hora que a gente tá aqui batendo papo e nem parece. Então, Leandro, o papo tá legal, mas a gente tem que encerrar. Que pena. Passou Infelizmente, rapidinho, passou viu? muito rápido. E eu queria pedir pra você olhar pra aquela câmera e deixar uma mensagem pra quem assiste a gente. Bom, uma das mensagens que eu posso deixar é evolua sempre, não pare. A gente sempre tem que evoluir, a gente tem que sempre crescer, seja profissionalmente, pessoalmente. Procure sempre ser melhor a cada dia, ser um pouco melhor do que você foi ontem. Isso profissionalmente, pessoalmente, a vida da gente passa tão rápido. As coisas na vida, fiquei falando com você sobre as coisas que eu fiz, coisas que eu esqueci até, que foi saindo naturalmente aqui. A gente vê que se a gente vai evoluindo e a gente não pode parar nunca, nunca. E outra coisa, cuide do seu negócio. Você esteja à frente dele. Nunca deixe as outras pessoas cuidarem dele. Seja sempre você na frente, com certeza vai dar certo. Bacana. Aí, ó, anota o recadinho aí. Toda semana a gente traz um empreendedor aqui, sempre tem um conselho bem bacana no final. Leandro, eu quero te agradecer. Obrigado por deixar lá a sua loja, vir aqui com a sua esposa. Tem bastidor hoje aqui, ó, a esposa dele assistindo aqui a gente. É uma história muito bonita de muitos anos. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua história. Marcelo, eu queria agradecer você, a Gestão Sem Gravata, pela oportunidade de vir aqui falar, né? Contar um pouquinho da minha história. É difícil para mim falar, mas eu acho que eu consegui passar Faz alguma coisa. parte. Queria agradecer também o Sergipe, que foi meu amigo que me convidou para vir aqui também. E agradecer a minha esposa por tudo que ela faz. Ela é minha vida. Ela, desde o começo, a gente namorava, gente. E hoje estou aqui com ela. Minha filha, Bianca. Me orgulho, tudo que eu faço, tudo que eu fiz aqui, principalmente depois que ela nasceu, de ter 3, 4 trabalhos, por ela, por amor a ela, querer o melhor para ela. Agradecer meu irmão também, que passou pelos perrengues comigo, meu irmão é uma pessoa maravilhosa, e minha Raquel, que trabalha comigo, todos os nossos colaboradores que passaram de alguma forma na minha vida. Agradecer meu pai, minha mãe que faleceu, que Deus a tenha. Enfim, meu sogro, minha sogra, pessoas da minha vida, meus amigos, todos que estiveram comigo até hoje, que me trouxeram para ser o que eu sou hoje, são essas pessoas que fizeram. Todos os meus colaboradores e ao público, né? Ao seu público aqui, ao nosso agora, que está nos assistindo, que espero que eles tenham gostado.
porque nós fizemos com amor, que dê tudo certo. Tá certo. Obrigado, Valeu, Marcelo. obrigado mesmo. Agradeço de coração, que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. E assim a gente finaliza mais um programa. Eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente nesse episódio. E ó, eu quero lembrar que toda quinta, às 19, a gente tem um encontro marcado aqui no Gestão Sem Gravata. Sempre com histórias novas de empreendedores que empreendem na raça. Ó, e já se inscreve no canal e ativa a notificação para você não perder nenhum episódio, combinado? Aqui você aprende de tudo. Você percebeu aqui na conversa com o Leandro, né? Quantos negócios ele já investiu, né? E no final a gente entende o seguinte, que a vida ela não mede quantos negócios você abriu, nem quantos desafios você venceu. Ela mede quem você se tornou durante essa caminhada. Eu sou Marcelo Melo e te espero aqui na próxima quinta, porque aqui o papo é sem fantasia, vocês estão vendo, é sem blá blá blá, sem filtro e claro, sem gravata.